Fala galera, professor Felipe, Biologia, e hoje vamos olhar um pouquinho para o mecanismo de abertura e fechamento dos estômatos, mas mais precisamente o mecanismo chamado fotoativo, que é um mecanismo totalmente dependente de luz. Muito bem, as células guarda, né, que são as células principais, né, dos estômatos, as células que delimitam o ostíolo, né, aquele poro de abertura, elas são células fotossintetizantes, elas são células que apresentam clorofila. Então, quando há incidência de luz na superfície de uma folha e essa luz atinge as células guarda dos estômatos, então ocorre normalmente com essas células, a fotossíntese, né? Fenômeno autotrófico, né? Portanto um fenômeno de formação de alimento, um fenômeno de síntese de matéria orgânica que leva primordialmente, né, ao aparecimento de uma grande concentração de glicose, né? Diretamente a fotossíntese forma glicose. Mas além disso, né, a ocorrência de fotossíntese nas células guarda demonstra um comportamento bem interessante. Preste atenção, olha só. A fotossíntese nas células guarda, em qualquer célula vegetal na verdade, determina o maior consumo de CO2. Todo mundo lembra, né, que a equação global da fotossíntese tem o CO2 como reagente. Então se está ocorrendo fotossíntese, estou consumindo CO2. O CO2 é um óxido de características ácidas. E uma vez que eu estou consumindo essa substância de características ácidas, o meio intracelular, ou seja, dentro da célula guarda, começa a ficar um meio de pH alcalino, de pH básico. E o pH básico, lá dentro das células guarda, determina perfeitamente a ativação de uma enzima chamada amilase. Uma enzima até com um nome famoso, né? A amilase, ela tem a capacidade, galera, de quebrar o amido, qualquer tipo de estoque de amido que exista dentro das células guarda, que é comum nas plantas, né, a estocagem de amido, todo esse amido então começa a ser quebrado. E amido, quando é quebrado, se transforma em maltose e em seguida se transforma em glicose. Então, com isso, há uma geração ainda maior de glicose. Então eu tinha aquela glicose que vinha direto da fotossíntese, e agora eu tenho mais glicose gerada da quebra do amido pela amilase. E esse monte de glicose significa o quê? Olha o que eu escrevi aqui, ó. A glicose, não podemos esquecer, que é uma substância altamente solúvel, polar. Então ela se dissolve, ela se solubiliza em água. Na água, né, no suco celular lá das células guarda. E dentro das células guarda, portanto, começa a ficar altamente concentrado de glicose. Meios concentrados são chamados de meios hipertônicos, que tem a tendência de ganhar água. Então começa a entrar loucamente, começa a entrar água nas células guarda e elas vão ficando túrgidas. Células guarda túrgidas, turgescência aumentada, começam a abrir o ostíolo. E esse então é o mecanismo de abertura do estômago, do ostíolo, a partir, né, do aumento do grau de turgescência das células guarda determinado pela luz, por causa da fotossíntese. Se fizermos o caminho inverso, né, se não tiver luz, não tem fotossíntese, não se produz glicose, né? Não vai haver consumo de CO2, você vai ter produção de CO2 pela respiração, o meio fica ácido e, portanto, a amilase não é ativada. Se não tem amilase, não quebra amido, não tem glicose. Portanto, fica amido, que é uma substância insolúvel, o amido não se dissolve. O meio intracelular fica hipotônico, pouco concentrado, e meios hipotônicos não ganham, perdem água. Então as células guarda começam a perder água, vão murchar, e quando elas murcham, o ostíolo se fecha. É exatamente o sentido inverso do fenômeno que eu mostrei. Então é isso, galera, até a próxima. Tchau!